íntima de Jesus, companheiro de monte, companheiro de sofrimento, companheiro de caminhada, via sacra, cruz, tudo. Pedro é uma das pessoas que pode mais narrar com precisão a vida de Jesus. Pedro, ele caminhou com Jesus ministerialmente 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio foi a maior escola da vida de Pedro. Pode ter certo como pastor, como obreiro, que não existiu nenhuma outra escola da vida de Pedro que fosse maior, a não ser caminhar com Jesus 3 anos e meio. Jesus caminhou 3 anos e meio junto com o seu ministério, não só com Pedro, mas com todos os outros discípulos. Alguns eram mais chegados e eram mais próximos, tinham uma afinidade maior. É muito interessante o pastor dizer que nós temos afinidades com alguns pastores mais do que os outros, com alguns irmãos mais do que os outros. Mas não por isso eu deixo de respeitar aquele que eu tenho menos afinidade, como o pastor João disse. Eu respeito o vizinho, conhece o vizinho, só não caminha com o vizinho, mas ama o vizinho, ora pelo vizinho, e se for possível ainda profetiza, pensa na casa do vizinho, e ainda, se possível, tirar uma brechinha, ainda vai fazer um culto na casa do vizinho. É assim que o pastor é. Ele olha o vizinho, o pastor, ele olha o vizinho e ele já pensa, ali dá um culto. Sim ou não? Sim. Quando o pastor vê uma situação de desgraça, de tristeza, todo mundo chorando, arrebentado, o coração do pastor se compadece, mas ele logo imagina, dali Jesus pode tirar daquelas lágrimas uma situação de vitória. Quando nós olhamos para as pessoas e não conseguimos mais ver essas coisas, não consigo ver uma oportunidade de um culto naquela casa, não consigo ver uma oportunidade de salvação naquela casa, não consigo ver uma oportunidade de fazer um churrasco, ainda que seja vizinho, mas pensando que por detrás daquela amizade, daquele churrasco, eu vou ter a oportunidade de evangelizar aquela família, é melhor eu deixar de ser pastor. Eu posso ser tudo, porque se eu perder o amor e o prazer do cheiro do rebanho, alguma coisa está muito errada. Se eu perder a vontade de falar de Jesus como pastor, alguma coisa está muito errada. E se porventura, não só onde eu estou e como vocês vivem isso, se porventura alguém tem passado essa crise ministerial, eu aconselho que você procure uma pessoa idônea, um pastor idôneo, uma pessoa de confiança, e peça socorro antes que as outras coisas comecem a acontecer e ser muito tarde o pedido de socorro. Todos lembram a função do eunuco. O eunuco era casto, e isso me chama muita atenção quando o Hegai ele cuida de Esther para casar. Preste atenção que ele é casto e ele cuida de uma mulher que foi escolhida para casar com a pessoa mais importante. E eu vejo 2 cuidados de Deus quando escolheu alguém casto para fazer isso. Primeiro, Deus escolhe e confia em pessoas que são acostumadas a ter intimidade com Deus. Quem entendeu aqui? Diga amém. Deus escolheu alguém que pudesse ter intimidade com essa pessoa e que essa pessoa pudesse ter intimidade com a coisa mais preciosa, que é a noiva. Quando Deus escolhe o eunuco para cuidar e preparar todas as noivas que casariam com os reis, é porque Deus sabia quem estava escolhendo e confiava em quem escolheu. A segunda coisa que me chama a atenção, por que ser casto? Queridos, a partir do momento que o homem se relaciona com uma outra mulher e cria um laço de intimidade profundo, isso pode levá-lo à tentação, porque ele é homem. E isso pode levando a essa tentação, uma corrupção, ao pecado gerado. Porque todo pecado, querido, isso é novidade para mim e para vocês. Olhos maus, pensamentos impuros, mãos sujas. Porventura não são os olhos a janela, todo o corpo, todo o coração do homem. E quando a tua janela vai mal e o teu pensamento se torna impuro, olhos maus, pensamentos impuros, eu concretizo debaixo das mãos. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí no Salmo 24 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração. Para ser puro de coração, tem que saber onde está enxergando e o que está subindo. E ele não termina o Salmo 24: quem subirá? O puro de coração. E ele não termina, ele vai adiante dizendo: aquele que é de mãos limpas.
Quem entendeu o que Deus está falando? Coração, irmãos, ninguém aqui vai prestar conta diante de Deus naquele tribunal daquele dia por causa do teu coração. Tenha certeza disso. Mas todos nós, diante do tribunal de Cristo, prestaremos conta de tudo que fazemos, mostrando as nossas mãos. E quando mostrarmos as nossas mãos diante do tribunal, haverá uma prestação de contas aonde a minha mão passou. E se os meus olhos forem bons, os meus pensamentos forem puros, certamente a prestação de cura, de contas, será limpa. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia! Aí eu volto nesse livro que diz sobre ser casto. A segunda coisa que me chama a atenção, por que ser casto? Por não ter atração por mulher, por não poder consumar o fato do ato sexual, por não poder conseguir romper uma outra mulher que está prometida para uma outra pessoa, não fazer uso dessa mulher sabendo que alguém te confiou para cuidar. Alguém entregou essa mulher e não falou para você: usa, estupra, abusa, deita e rola, faz o que quiser, e mais tarde, quem sabe um dia nós prestaremos contas. Não, alguém disse: eu confio em você, porque você confia em mim, e porque os teus olhos são bons, tua mente é boa, tuas mãos são limpas, eu estou colocando você para preparar a noiva para o reino. Queridos, e eu trago o teu pensamento de Deus falando comigo essa manhã. Você, pastor, como eu, nós somos chamados como um Egai na vida. Nós somos chamados para ser eunuco na obra do Senhor. Você entendendo o que Deus está falando? Eu estou sentindo a graça de Deus sobre essa obra. Pastor Rudival, quer fazer menção à tua igreja? Que bom estar aqui, viu, querido? Não mencionei o teu nome, procuro licença. Obrigado por receber esse lugar. Querido, a chuva veio, você não tem pressa. Quem entendeu de Deus quer falar comigo, mas Deus está falando contigo também, querido. Aleluia! Está me ouvindo bem aí? Glória a Deus! Querido, com muito amor nessa manhã, olha para o teu irmão e diga assim: você é a pessoa que Deus mais confiou. Isso, mas olha para o teu irmão e diga assim: você é a pessoa que Deus mais confiou. Isso. Agora pergunta para ele: você sabe por quê? Pergunta para ele: você sabe por quê? Porque Deus confia tanto em você, querido. Porque você nunca vai cair no tua noiva. Aleluia! Glória a Deus! Você nunca vai cair no noivo. Nunca. Nunca. Deus não te colocou para ser pastor, querido, para andar de limusine. Se tiver, dá glória a Deus, mas seja fiel dentro dela. Deus não te colocou para te dar a melhor casa da cidade de Itanhaém, mas se Ele te der a melhor casa, seja fiel à noiva, acima de todas as coisas. Oh, glória! Querido, se você andar de bicicleta, seja fiel à noiva. Se andar a pé, seja fiel à noiva. Se andar de carro bom, carro importado, seja fiel à noiva. Porque tudo isso é bom e não é pecado. Mas sabe qual é o pecado? Pecado é usar as mãos e os pensamentos impuros para usar uma pessoa que Ele separou para Ele, chamada noiva. Noiva. Ele separou a noiva. E essa relação de confiança é tão profunda que quando nós não cuidamos da noiva, o cuidado sobre nós vai diminuir. O cuidado sobre nós vai diminuir. Como nós queremos que Deus cuide tanto das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, se nós não cuidamos de quem Deus nos deu uma missão. Cuida de igreja. É mais importante que a tua família. É mais importante do que qualquer nome titulado, placa, estampado em outdoor. É mais importante do que pregar em grandes congressos, grandes avivamentos. Querido, a coisa mais importante: eu estou te confiando, eu estou te dando a noiva. Cuida, e aqui eu estou dando a chave da casa que a noiva mora. Não deixa ninguém tocar nela, não deixa ninguém mexer nela, não deixa ninguém ter relações com ela, não deixa ninguém levar maus conhecimentos, não deixa ninguém profanar o templo, não deixa ninguém estuprar a noiva, não deixa ninguém não só estuprar a noiva, mas não deixa ninguém trazer ensinamentos malignos para a noiva, não deixa os falsos profetas entrarem com a missão que eu não dei para a
noiva, cuida da noiva, porque eu vou cuidar de você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós estamos começando o ano de 2015. Eu não sei qual é o tamanho da noiva que Deus colocou na tua mão. Só que tem o alvo de Deus que Deus me deu também essa manhã. Nenhuma noiva ela é considerada por Jesus de importância como se fosse uma pirâmide. Eu quero explicar isso para vocês, que Deus me deu essa manhã muito claro. Nenhuma noiva é mais importante pela pirâmide. Quanto maior, mais importante a noiva. Vou te mostrar como não. Jesus chega, senta e ele conversa com Lázaro. E quando ele está conversando com Lázaro, Maria senta aos seus pés. Marta perde a oportunidade e trabalha demais. Ela não estava pecando, mas ela tinha pouco tempo para sentar aos pés de Jesus. E quando ele senta, qual que é o tamanho da noiva ali? Qual é o tamanho da noiva ali? Ele, Lázaro e Maria. Será que Jesus se preocupa com a igreja de 10 membros, 50, 30, 15 membros? Para alguém que todas as vezes passava em Betânia e tinha um amigo dentro de Betânia e fazia culto na casa do amigo com 3 pessoas. Está sentindo importante a tua igreja? Está sentindo Jesus dizendo: eu estou interessado em fazer parte da tua reunião? Está se sentindo importante porque, não pela quantidade, mas porque Jesus está ali? Está se sentindo importante? Eu não sinto importância porque existe igreja de 1000 membros, 500 membros, 700, 100. Queridos, eu me sinto importante quando ele vem e ele fala: eu estou no culto. Apocalipse capítulo 3, 20. Quantas vezes eu preguei essa passagem dizendo: eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei, serei contigo tua casa. Quantas vezes eu preguei isso para alguém aceitar Jesus? Por mim para aceitar Jesus. Rapaz, quando nós fomos aprender, não que isso não possa ser usado para isso, porque tem fundamento isso também, mas quando nós fomos aprender o que estava acontecendo com aquela igreja local, querido, sabe o que eles tinham? Vocês conhecem a história mais do que eu. Todas aquelas igrejas tinham defeitos e falhas terríveis, mas especificamente essa igreja do capítulo 3, do versículo 20, era uma igreja que tinha dons, diversos dons. Era uma igreja que era adornada, era uma igreja com instrumentos, tinha organização. Vamos considerar uma igreja com diáconos, presbíteros, pastores, intercessão, uma igreja completa, com bancos bonitos, cadeiras bonitas, uma igreja muito adornada que chamou a atenção. E essa igreja do capítulo 3, versículo 20, só esqueceu um detalhe, querido. Eles estavam tocando a vida com a noiva de porta fechada. Capítulo 3, versículo 20, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está chamando a atenção ali, a revelação de João? Escuta, essa igreja, eles são tão bons, eles são tão completos, tão autossuficientes, eles não precisam de ninguém. Eles são tão autoconfiantes que eles têm domínio de tudo. Eles não precisam mais que o noivo entre. Querido, essa é a história. Aí Jesus chega no capítulo 3, versículo 20 e diz assim: tá bom, está tendo culto aí, muito bom, a igreja está linda, ganharam pessoas, coisa tremenda, dons, que coisa linda, tem revelação, tem profecia, glória a Deus, o som é de primeira, as roupas, as vestes são de primeira. Mas escuta, eu estou falando fora, esse som novo, e eu bato. Posso participar do culto? Porque que eu lembre, ela é minha noiva e essa é minha igreja. Aleluia! Mas aqui nós fazemos do jeito que nós queremos, não precisamos de conselho, não precisamos de intercessão de ninguém. Aqui nós somos donos do nosso nariz, aqui quem manda sou eu. Eu não preciso de conselho de pastores, eu não preciso de cobertura espiritual, eu não preciso de ministério. Deus fala comigo e está tudo bem. E se Deus falar comigo, eu não preciso nem que Jesus se interfira nesse culto, porque eu resolvo as coisas mesmo. Com oração ou sem oração, vamos orar 30 dias. Pode orar, mas já comprei. Vamos fazer um trabalho muito grande. Se orar
coração. E Jesus pedindo: ei filho, deixa eu entrar de volta aí. Quantas igrejas Jesus está dizendo: pelo amor de Deus, deixa o meu nome ser o primeiro aí de novo. Está tudo muito bonito, mas vocês sabem o que é a dor da festa é o casamento do noivo com a noiva. Deixa eu entrar de novo aí. Mas aqui é alvo, aqui é dinheiro, aqui é isso, aqui é aquilo. Querido, deixa eu entrar de novo aí. Nós estamos preocupados, tiramos dízimo alto aí, nós estamos correndo atrás de dinheiro, atrás de um empresário, atrás de um deputado, nós estamos correndo atrás disso. Querido, Jesus está dizendo para muitas igrejas: deixa eu entrar de novo aí. Aleluia! Milagres. Glória! Deixa eu entrar de novo para você ver se eu não faço as mesmas coisas que fiz com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João, com Elias, com Eliseu. Me deixa entrar de novo na minha igreja, porque você vai ver o que eu vou fazer. Não é do jeito que você pensa. Quando você me devolveu o cajado, quando você me devolveu o maço da igreja, o timão da igreja, você vai ver para a direção que eu vou levar a noiva. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, e a vaidade é algo terrível, é algo muito terrível, porque nós muitas vezes nos apoiamos em cima de um dom, em cima de alguma coisa que Deus nos usa pela misericórdia de Deus. Eu tenho ensinado a igreja: dons são para evangelismo. Dom não é para propagação, não é para ascensão pessoal. Dons é puramente para evangelismo. Glória a Deus! Porque quanto mais você busca os dons com zelo, mais Deus vai te usar com poder e mais a noiva vai ser abençoada. Glória a Deus! Quanto mais você busca: eu quero revelação, eu quero discernimento, eu quero ser usado na cura, mais a noiva será cuidada, adornada, preparada. Aí o cordeiro volta e diz: vim com as bodas, porque você cuidou da melhor forma da minha noiva. E há uma vaidade que muitas vezes cria no nosso coração. Rapaz, respeito o cara, porque ele profetiza aí. Respeito o cara, tem patente. Patente aonde, querido? Que eu diminui e ele cresça. Que sai o primeiro e sabereis o segundo. Essa palavra. Um dos dons que, na misericórdia de Deus, há alguns anos nós temos trabalhado é o dom de cura divina. O pastor Luiz Sarro disse que Deus deu um dom de maravilhas. Na nossa igreja, pela misericórdia de Deus, nós já vimos pelo menos 2 paralíticos levantar, porque o dom não é o dom de Deus. Nós já vimos pelo menos 7 pessoas serem curadas de cegueira. Nós já vimos aí muita gente ser curada de coluna, muita gente. Aleluia! E isso cria uma indisposição com companheiros e cria um ego que a gente vai pensando que nós somos alguma coisa, queridos. E a gente esquece que o dom é de Deus e é para evangelismo e não para ascensão pessoal. Eu passei por um período de moinha de Deus no final de ano. Um período difícil. A 6ª pessoa aconteceu agora esses dias. Preste atenção, porque isso é muito sério. Nós temos uma conselheira tutelar na cidade e ela foi acometida de um câncer em agosto do ano passado. Nós temos um empresário que mexe com banana, que sofreu um acidente, que estava no UTI até semana retrasada. Eu tenho uma outra pessoa que ele é dono de um comércio, teve câncer, estava no UTI esses dias. Nós temos uma professora que também teve câncer até esses dias. Temos uma senhora que é mãe de dono de um depósito para remoção. Teve um AVC, teve um infarto, foi terrível, estava lá no UTI. Me foge da memória, isso é Afonso. Todas as pessoas, 6 pessoas. Em todas elas eu fui no hospital, em todas elas eu fui na UTI. Tive o privilégio de ir na UTI de Curitiba orar por um deles. Orei por todos eles. E quando eu saí de lá, eu falei: Jesus, cura do câncer, Pai, faz um milagre. Porque o dom é dele. Eu não podia sair da minha terra ou orar por qualquer um e dizer: não, Jesus, eu não acredito. Não. O máximo de Deus me falasse que ia levar, eu ia ficar em silêncio: Deus abençoe. Mas em todos eles eu exerci o que eu faço há anos: Senhor, arranca o câncer, espere da raiz, para que o teu nome seja exaltado. Eu fui em todos eles, como tenho feito todos os anos. Queridos, eu tive o desprazer de fazer o último culto fúnebre semana passada.
todos morreram. Todos. No prazo de 30 dias morreram todos. Aquilo me deixou em choque. Eu falei, Jesus, olha quantos curaram desde 2007 para cá de câncer. E olha a situação, o Senhor levou todos que eu orei. Todos. E Deus não falou nada. E aquilo tentou gerar uma depressão no meu coração, pastor João, uma tristeza, dizendo assim, eu estou pecado. Alguma coisa eu devo ter feito que desagradei, uma direção, uma voz, alguma coisa está acontecendo que eu estou distante. Conserta a minha vida. Sabe que você passa 3 dias sem comer e fala, Deus, eu vou tomar soro, eu vou fazer um jejum, eu vou buscar a tua presença, mas eu quero que o Senhor volte a me usar porque eu não estou entendendo. Isso foi tão séria a situação que nós temos um culto de quinta-feira, que é onde Deus manifesta as curas. E fizemos um corredor naquela hora, naquele momento aqui, porque Deus nos deu a direção. E tinha uma senhora, você vai dar risada, ela bem velhinha, e ela está com um princípio de como se fosse um derrame. E ela tem passado muito mal, tem feito tratamento cardíaco. Queridos, a situação para mim ficou tão difícil que quando eu estava na fila, no momento que eu estava na fila, pastor Luiz, aquela senhora entrou. Você pode rir, mas depois você pode chorar comigo. Ela entrou na fila para receber a cura. Quando ela chegou na minha vez, ela fez assim. Eu vou fazer de novo, vocês todos. A fila estava ali dos doentes, o pastor João. Quando chegou na minha vez, ela aproveitou uma distração que estava olhando por aqui. Sabe, pessoa, eu creio em Jesus, mas não quero agora. Ali teve uma acusação dos obreiros, uma brincadeira. Acabou o culto, você imagina. O pastor terminou o culto dizendo assim: os irmãos estão dando trabalho aqui na igreja, vem cá, pastor, eu vou orar por todos vocês. Os irmãos que pegam pra caramba, não quer se consertar, vem cá, pastor, eu tenho uma oração por vocês. É papo, ele ora e vai. Eu levei na esportiva, levei na brincadeira. Querido, mas aquilo mexeu comigo. Sabe que Deus me chamou a atenção? Sabe que Deus me chamou a atenção? Ele falou: filho, eu te dei o dom. Só que, preste atenção, como você está cultivando o que eu dei para você? Você está se garantindo naquilo que eu já te usei. Você está se garantindo nos seus tempos de auge. Você orava muito. Você está se garantindo no tempo que você leu mais, estudou mais a Bíblia. Você está se garantindo naquilo que já é passado. E eu já estou falando de um presente para projetar o futuro na tua vida. Filho, você está vivendo de uma unção que já foi. Você está vivendo de uma unção que um dia alguém te conheceu na cidade, e pelo teu nome, aquilo que Deus fez, você está em cima disso, alicerçado sobre isso, e dizendo: Deus tem por obrigação usar a minha vida. Deus estava me chacoalhando, dizendo assim: quem disse que eu te uso por tempo de casa? Quem disse que eu te uso por tempo de dom? Quem disse que eu te uso porque você é bonzinho, é conhecido por milagres? Quem disse que eu te uso por isso, querido? Sabe quando eu te uso? Quando eu vejo que você cuida da noiva e você tem intimidade comigo. Aleluia! Sabe quando eu te uso? Quando você tem conta para pagar, você tem coisas para fazer, mas você pensa: eu ainda hoje não falei com Deus, eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o emprego, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho a igreja. Só que como que você vai lá falar da igreja? Vai lá falar para eles de mim, só que você não teve tempo comigo. Como que você vai ministrar sobre a igreja e querendo que alguma coisa aconteça, sendo que você tem tempo para eles, mas não tem tempo para mim? Eu confiei nas suas mãos, eu confiei em você. Queridos, eu sei que Deus está chamando não só a tua atenção, mas a minha atenção. Eu falei: Deus, eu estava diminuindo o tempo de oração, da Deus aumenta. Eu falei: Senhor, as nossas igrejas, elas estão diminuindo agora, que terminou janeiro, nós vamos diminuir a oração. Deus falou: aumenta. Eu falei: Senhor, mas a igreja já cansou há 30 dias e revezando todo dia aqui alguém. Deus falou: aumenta.
Eu falei, Senhor, mas eles não vão aguentar, eles vão para outra igreja. Ele falou, quem não gosta de oração vai. Mas vai chegar uma safra nova, que é orar. Aí eu falei, Deus, mas eles estão cansados, pode ser as mesmas palavras que eu prego há todos esses anos. Deus olhou para mim e disse, estuda mais, busca mais, ora mais, e eu vou te dar um vinho novo sobre essa igreja. Aleluia. Muitas vezes, queridos, nós estamos acostumados a administrar a igreja como se fosse uma empresa, pelo tempo de casa, pelo tempo de compromisso, pelo tempo de conhecimento. Já sei qual é o problema daquele irmão, já ora aqui essa oração até igual de farmacêutico, que não é médico, mas já sabe receituar. Pega aí, pega aqui, pega lá. E o Espírito Santo quer que a gente cuide da igreja, dizendo assim, eu quero que você tenha revelação sobre a igreja. Eu quero que você olhe para aquela pessoa e diga, querido, sabe que o teu problema não vai para frente? Porque você está em pecado. Querido, sabe que o teu negócio não vai para frente? Porque você não é fiel. Querido, sabe que o teu negócio não vai para frente? Porque você é preguiçoso. Porque você corre, porque você é Jonas, é covarde. Deus quer que a gente confronte a igreja. E muitas vezes a gente tem medo de confrontar a igreja, pensando que vai perder a igreja. Querido, nunca, se a igreja for confrontada diante do Espírito Santo, cuidada, ela só vai crescer diante dos olhos das pessoas. E é muito melhor ter uma igreja com 50 pessoas, 100 pessoas que são confrontadas e ensinadas pelo Espírito Santo, do que eu ser covarde ter uma igreja de 200, 300, 400, 500 e não ter coragem de confrontar, dizendo assim, ei, você não é qualquer uma não, você é a noiva e está sobre a minha responsabilidade de entregar para o noivo. E eu vou prestar conta, você não pode fazer isso, eu estou de olho em você. Você está vendo o que Deus está falando? Eu quero rapidamente tentar encerrar. Porque li o texto e não terminei os 2 versículos. Por que eu li e não terminei? Queridos, todo mundo que conhece um pouquinho do judaísmo, da sua raiz, da sua descendência. Uma das pessoas que mais escreveu sobre os judeus na sua época é Flávio José. E Flávio José, ele escreve algumas coisas que são tremendas e nos ensinam. Flávio José, ele disse que a educação de um judeu era comparada com a melhor educação que existia na terra naquele momento. Ele diz assim que nenhum judeu não poderia levantar uma bandeira dizendo a minha educação foi a melhor que eu recebi. Agora eu pergunto para vocês por que ele fala isso. Flávio José diz que toda criança de 6 anos de idade a 10 anos de idade, eles entram numa escola chamada Bet Sefer. O que é a escola do Bet Sefer? Toda criança com 6 anos de idade fazia a sua iniciação pedagógica aprendendo a Torá. O que é a Torá? Nesses 4 anos, todo o aprendizado teria que ser na decoração da Torá. Tinha que decorar. De Gênesis até Deuteronômio. Os 5 livros tinham que recitar versículo a versículo. Todos. Qual é o nome da escola? Bet Sefer. E essa escola de Bet Sefer, o rabino, ele cuidava todo final de semana para que essas crianças aprendessem a Torá. E elas tinham que recitar os 10 anos de cor. Quem não recitasse era dispensado. E quando uma criança dessa era dispensada, preste atenção que Deus é lindo. Uma criança dessa dispensada com 10 anos, porque não passou na prova, foi reprovada, ela volta para sua casa. E ela tem que sair da escola. E ela volta para casa para aprender a profissão do pai, a profissão dos parentes. Ela tem que se envolver com outro tipo de educação. Mas a educação judaica, eclesiástica, ela perde. Por que ela perdeu a oportunidade? Porque ela não cumpriu com aquilo que era determinado. Quando a criança ela passa na escola de Bet Sefer, que eram poucas crianças que passavam, ela vai para o segundo estágio, uma escolinha agora chamada Bet Talmud. Pastor Júnior, que é o Bet Talmud? Bet Talmud são as crianças de 10 anos a 14 anos. E eles têm que nessa escola do Bet Talmud aprender agora não só a Torá, mas agora eles precisam recitar, pastor Dene, os 39 livros do Antigo Testamento. Qual é a Bíblia dos judeus? Exatamente, a Torá e todos os livros. Dentro do Bet Talmud, dos 10 aos 14 anos, toda criança deveria aprender, junto com o rabino local, da congregação local, e decorar todos os textos dos 39 livros. Quando a criança não conseguia passar na escola de Bet Talmud aos 14 anos de idade, sabe o que acontecia? A criança voltava para casa dos seus pais, fazia o que os pais faziam, os parentes, trabalhando